Olá, amigos da TV Cidade. Hoje, Cidade Aberta, com Senair Gomes da Silva, o nosso comentarista semanal, sempre com atualizações aqui, ali e lá. Bem, Senair, o que é mais importante hoje para nós bater um papo mais assim, claro, para os nossos telespectadores? Uma saudação a todos. A gente fica com a política fervilhando e com tudo que vem acontecendo a nível de Brasil. E a gente fica preocupado agora, algumas notícias a nível de mundo também, algumas coisas um pouco assustadoras, que a gente vai ter que esperar para confirmar se isso é verdadeiro ou não. Mas o Brasil, o mundo, o Rio Grande do Sul, estamos vivendo um momento, vamos dizer assim, um divisor de águas na nossa história humana, porque as outras pandemias que aconteceram, a população era infinitamente menor a nível de mundo. Nós, brasileiros, imagino que 70 milhões em 70, são 50 anos. 3 vezes mais hoje. 3 vezes mais, e mais um pouco ainda. Então a pandemia, não podemos relativizar a importância e o número de mortos, né? Passando a quase 130 mil mortos já. Realmente é um número alto para a pandemia. Agora, de uma forma geral, as mortes no Brasil não são muito maiores do que no ano que passou, no 18, 17. O número de mortes que vem acontecendo no país são mais ou menos, elas se mantêm. Mesmo com a pandemia. Embora essas mortes por coronavírus é bastante preocupante, porque o problema não é as mortes que vêm acontecendo. O problema é saber até onde a gente vai conseguir levar nesse ritmo aí de medo. Veja que 18, 19, a gente tinha uma vida totalmente livre. Sim. Se saía de casa, se voltava para casa, totalmente desprotegido a hora que quisesse. Hoje, a gente, com todos os cuidados, que ninguém é louco de sair por aí sem máscara. Sim. E sem uso do álcool gel, e mesmo assim temos com 170 mil quase de mortes. Então, isso é preocupante. E o pior é a vacina, que não tem uma data ainda, né? Existe já algumas opções, além de vacina, outras medicações que já estão sendo testadas, que devem aparecer. Só que não é confiável no primeiro momento. Elas não são confiáveis no primeiro momento, porque aventureiros, pessoas que já estão aí no mercado oferecendo isso ou aquilo, que isso vai evitar, já tem. Aqui em Caxias mesmo já teve, tem por tudo. Mesmo que seja a nível oficial, é muito difícil você, por exemplo, estar próximo à chegada da vacina chinesa. Eu não quero, eu vou segurar mais um pouco. Para mim, tudo que vier da China, eu vou... É uma questão pessoal. Sim. Até hoje se consumiu produtos vindo de lá, porque eu paguei mais barato, outro meu casaco é bonito e é mais barato. Eu sempre tive um pé atrás, porque a maneira com que a China trata o seu povo, a maneira histórica com que eles veem enquanto potência mundial, não me agrada. Como não me agrada o americano, desse jeito ele não me agrada o russo também. Eu acho que são países com uma prepotência, com o uso da força. Por que a Rússia chegou a tantos países na União das Repúblicas Socialistas? A força, né? A força. O que aconteceu na Crimeia? Quando alguém disse, não, vamos fazer uma eleição, vamos, né? O que aconteceu lá na Ucrânia agora há pouquinho tempo. Trucidaram os caras, né? Então, isso não me serve. O americano, o Kuwait lá, por questão de petróleo, invadem e tiram o Saddam Hussein. O Saddam Hussein não era o problema. O problema era o petróleo. Tá pior, né? Então, são países assim que a gente... A Rússia, o pessoal, porque a Rússia é isso e aquilo. Daí o primeiro, ou melhor, a pessoa que criticava o Putin, isso aí, agora saiu do coma. O que eles vão fazer agora para esse cara não falar mais? Aquele da Arábia Saudita foi morto lá na Turquia. O cara não tem, felizmente no Brasil, o máximo que acontece é uma repreensão, tá? E algumas dificuldades maiores. Mas a liberdade de imprensa a nível de mundo é bem complicada. A liberdade de expressão. Você não tem o direito de contestar ninguém, não tem o direito de falar
muitas vezes verdades do seu governante, que já recebe a pena de morte. Uma frase que está rodando bastante ultimamente: é muito fácil ser comunista num país com liberdades, mas é muito difícil ter liberdades num país comunista, né? É que eu sempre brinco, né? Você admira tanto a China, vai morar lá, mas vai morar, vai fazer o que o chinês comum faz. Vai morar como é que é? Coreia do Norte. Também é pior ainda. Cuba também. Ou você vai lá para ser amigo do rei, ou você vai receber teus 2 pés de galinha para fazer tua sopa. Uma comunista pediu ajuda para um avião para sair de Cuba porque estava sendo condições péssimas de higiene e tudo lá, né? Então a gente foi a visita e... Mas eu gostaria que esse pessoal que é tão socialista, comunista e tal, fosse realmente fazer um estudo dentro do país para saber, mas não aqui na capital, na cúpula do partidão. Não, aliás, por que os partidos comunistas só têm um partido? Só tem uma votação simbólica, não tem a liberdade que nós temos, 37, 38, 39, 40, ninguém sabe hoje. Eu não sei quantos partidos nós temos hoje. Eu sei que é uma galera. Então, são bilhões para usar agora para o programa eleitoral, né? Alguns trocados para ser usado para fazer política. Então, por que não se faz nesses países tão admirados? Ainda bem que são poucos, né? A Lava Jato é uma conversa bem comprida ultimamente, né? Que está se demolindo a Lava Jato. Será que o Centrão está com esse poder de dobrar o presidente para que o Centrão se escape de todos esses problemas que eles têm? De todos os partidos, né? Não é de um ou dois, né? Esse era o meu questionamento. Qual presidente consegue se livrar dessa gente toda, e não são poucos, historicamente se lucupletando do dinheiro público, usando cargos, usando influências, usando para ganhar muito dinheiro. Até que ponto Bolsonaro conseguiria eliminar essa gente? Ele ficou um pouco distante desse pessoal e estava com um pé fora do governo, porque o impeachment só não passou porque ele foi além são duas coisas, além do apoio popular que ainda tem. Esse apoio popular, é bom que se diga antes de completar a primeira ideia, esse apoio popular está correndo risco. Primeiro, nós temos uma alimentação subindo. Você sabe quanto está um pacotinho de 5 quilos de arroz hoje? Me assustei. Sei que subiu. Mais de R$20. Eu pagava 5,80, 6, 9, daqui a pouco foi a 20. Dobrou. E outros produtos da cesta básica, outros produtos essenciais, estão aumentando rapidamente os preços. O que significa isso? Os R$600 quebrou o galho. Num primeiro momento, pandemia. Hoje já se fala muito menos em pandemia, e se fala mais nos R$300, a metade, que o pessoal... A economia não está deslanchando. Não. Tem alguns setores que estão começando a dar a volta, mas tem outros setores que estão muito devagar, e o desemprego aconteceu. Quantas pessoas perderam emprego no setor de entretenimento, restaurantes? Vários, né? Serviço está complicado. Serviço. Então, é um momento muito delicado. O que o governo poderá fazer para manter o apoio popular? O Nordeste está... Porque o Nordeste sempre viveu de migalhas, vamos combinar. Sim. Sempre viveu de promessas e migalhas. Hoje, o governo está levando obras que facilitam um pouco a vida do nordestino. Então, por isso, a água, né? Ele tem apoio, tem uma série de questões, uma série de eventos que aconteceram, que ele recebeu o apoio que não tinha. Isso é uma coisa. Agora, nós temos que olhar o Brasil como um todo. Todo o Brasil está dependendo da economia voltar a empregar e que os alimentos não continuem subindo dessa forma. Agora veio uma notícia que a Braskem, que é a produtora de polietileno, que é a matéria-prima do plástico, foi comprada pela China, porque o controle da Braskem é da Odebrecht. E a Odebrecht, com toda a quebradeira que ela teve, se encostou nos chineses. Então os chineses, e quando fala em chinês, é o partidão. Claro. Não tem um empresário individual para fazer negócio. Não.
como eles estão com o domínio, vai faltar produto para nós brasileiros fabricar. Dominou o setor plástico. Isso é a notícia. Se vai se confirmar ou não, eu não consegui essa confirmação. Não tem como. Não tem como hoje. Parece que é uma das maiores do ramo, né? Então, eu tenho amigos, mas amigos que estão no setor plástico e depende dessa evolução. Se antes não estava bom, imagino que pode ficar sem a matéria-prima. O meu genro produz flexíveis de freio para as carretas. Os terminais são metais, são de metal. Não existe mais no mercado. Então, o que está acontecendo? É uma série de produtos já faltando na cadeia produtiva brasileira. Aí dizem, mas o forno ficou desligado até agora. Mas não estávamos importando chapa de aço da China muito mais barato que produzido no Brasil? Diga-se que Gerdau, que, nossa, não conseguia mais vender chapas de aço no país porque vinha da China. E o nosso minério que sai, todos os dias sai do minério de ferro para ser industrializado na China. O que está acontecendo? Matéria-prima, isso sempre foi um problema, né? O que está acontecendo? Mandar in natura e receber... Junto a isso, tem uma notícia que o soja produzido no Brasil está vendido para os chineses até 2022. A safra brasileira está vendida já. Inclusive já adiantaram até valores. Existe uma empresa na região de Rondonópolis, se não é Rondonópolis, chamada Cocamar, que produz quantidade de óleo de soja. Diz que só ela hoje tem óleo de soja. As outras não estão conseguindo produzir. Se isso é verdade, é apenas um questionamento. Se isso for verdade mesmo, olha, está complicado. Um motorista disse para o outro, através de vídeo, você não vai conseguir carregar daqui 15 dias. Não existe mais soja para a produção interna, e sim para a exportação. Então, tudo isso vai ficando preocupante. Quando a gente diz 26% da carne de frango produzido no Brasil está sendo exportado, muito bom, divisas, o Ministério da Agricultura está rindo à toa. Mas e o que sobra é suficiente para o mercado brasileiro? Aí que tá, né? Então, tudo isso, eu acho que nós temos bem claro isso. A produção de milho é suficiente para tratar as nossas aves, porque eu sei que milho está sendo exportado. Soja, então, nem se fala. Outras commodities estão sendo exportadas, assim, a rodo. Com o dólar um pouco alto, isso é o melhor dos mundos. Claro, vantagem. Mas e as indústrias nacionais, como ficam? É um problema. Com todo esse nosso custo de produção que nós já temos, através do trabalhismo. Porque as questões trabalhistas nossas não são só impactantes em relação à China. São impactantes em relação a outros países. Com certeza. A nossa carga, vamos dizer assim, tributária, a nossa carga de encargos sociais... É muito elevado. E quando eu falo em insegurança jurídica, eu sempre lembro das questões trabalhistas que eu já presenciei. É um absurdo tão grande. Eu não tenho medo nenhum de dizer isso, porque eu agora estou isento. E mesmo quando não era isento, eu podia dizer. Hoje eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu não consigo entender como um juiz trabalhista, que estudou, eu, você, ele, somos juízes trabalhistas. Nós estudamos onde? No Brasil, na mesma fonte, que é o Código e as leis trabalhistas, CLT e assim por diante. E um dá uma decisão A, outro A. R e outro Z, completamente diferente uma da outra, sobre o mesmo tema, sobre a mesma questão. São decisões completamente diferentes uma da outra. Então, eu não sei o que fazer, o que dizer. É difícil. E, aliás, se você olhar no setor do direito, na área do direito, você experimenta um dia pegar uma série de decisões sobre o mesmo assunto. Elas não têm unanimidade nenhuma. Não existe Um dia eu conversando com um juiz aqui de Farroupilha, ele me disse, realmente não existe padronização nenhuma. Ele concordou comigo. Eu gostaria e por isso eu fiquei feliz quando me disseram que em questão de anos, não muito, as decisões judiciais serão dadas por um robô, pelo computador. Inteligência artificial. Inteligência artificial, com 85 ou 95, não lembro, de acerto.
Então, por favor, que venha logo. Ah, não sei quem vai perder emprego, paciência. A letra fria da lei daí. Aí a letra, olha... Vamos mudar a lei se estiver errado, né? O problema nosso, número 1, e é de estrutura, é a estrutura legal que nós temos. É uma lei sobrepondo a outra historicamente. E aí o que acontece? Cada um tem margem para a interpretação. É um livro de emendas. Ah, mas o fulano lá decidiu assim. Ele decidiu pela lei. Sim, mas qual delas? Então a gente fica... E se você fala isso com um advogado, raros têm a predisposição de admitir que o problema é o arcabouço legal e não a interpretação. Porque se eu tenho condições de interpretar a meu favor, a favor do meu irmão, a favor do meu amigo, a favor de quem me pagou bem, por que não? Tá? Isso é cultural do Brasil. Normal. E até, não é só do Brasil. É meio falou semana passada, só termina o teu processo quando termina o dinheiro. Quando termina o dinheiro. É triste admitir isso. Triste. É triste. Voltando para a Lava Jato, tu acha que a Lava Jato vai ter um fim? Enquanto instituição, vamos chamar assim, né? A Lava Jato, lavajatismo, instituição, eu acho que já foi. Querem condenar o Moro e o Deltan da Dallagnol hoje, os grandes heróis das prisões, das descobertas, né? Uma vez, eu não sei se foi na TV Cidade, mas eu acho que foi. Eu falei que a gente ia ficar na torcida para que nós, brasileiros, não pagassem indenizações aos condenados. Triste, eu acho que foi na TV Cidade há uns 2 anos. E eu sempre tive essa percepção, ainda no mensalão. Eu pensava assim, será que Zé Dirceu não vai exigir uma indenização por estarem chamando ele de ladrão? Será que todo esse pessoal aí, Renan Calheiros agora está... processando o Deltan Dallagnol. Vai processar o Deltan. Quer dizer, definitivamente, lá na minha terra muitas vezes se dizia, o poste está mijando no cachorro, né? O rabo está abanando o cachorro? O rabo está abanando o cachorro. Definitivamente isso é verdade. Porque a partir do momento que você luta pela justiça, você faz um trabalho árduo. Porque comprovadíssimo, né? Esses meninos trabalharam. Não, e tem um vídeo, eu gostaria de até poder passar agora esse vídeo. Tem um vídeo onde há uma conversa do Lula com não é o garotinho, é o outro. Eu vi também. Tu chegou governador do Rio, ex-governador do Rio, que está preso, acho. Não sei. Porque a gente nunca sabe quem está preso e quem não está. Mas assim, os dois... Fora o Brizola, nenhum escapou, né? Depois do Brizola. E ele disse, isso aí é coisa de... Não é de pobre que ele disse. Mas é uma coisa assim tão... o que tu quer com um sítiozinho? O que tu quer com um triplex? Sim, ele movimentava bilhões, né? Quer dizer, aí o Lula realmente foi chinelão. Foi. Aqueles bilhões que ele roubou é chinelo perto dos governadores do Rio. É coisa de chinelão mesmo. Todos presos. Então eu acho que a Lava Jato, como instituição que foi e que chegou à condenação do Lula, que um dia nós vamos pagar uma indenização porque o Lula é inocente, vai acontecer, nós brasileiros vamos pagar essa indenização. E ele provavelmente será o próximo candidato à presidência da República. Isso ele está inelegível. Por 8 anos, né? Sim, mas e o Gilmar? E o Gilmar? E o Toffoli? Então, provavelmente, olha o que eu vou falar, provavelmente ele seja candidato na próxima eleição. Ele vai ser ficha limpa. Porque agora, nessa eleição, já tem muitas fichas sujas que vão conseguir concorrer. Nessa aqui. Que triste, né? E na próxima, eu dizia sempre que se o Haddad ganhasse a eleição, eu ia embora do país. Se o Lula ganhar, eu acho que eu não vou mais embora. Eu vou ficar para ver o que vai dar. Eu vou esperar para ver. Porque existe essa grande possibilidade do Lula ser o próximo candidato ao presidente. Muito triste. E o Bolsonaro sendo a vidraça, todo mundo pressionando, porque eu imagino que vai acontecer na sociedade como um todo, principalmente as classes menos favorecidas, com a alimentação subindo, vamos dizer assim, a economia não reagindo, o que pode acontecer. E lá do lado de fora, os santos da vez começam a aparecer, porque é muito cedo ainda. Muito cedo. Faltam, se você parar para pensar, nós estamos em setembro. Setembro, até o final do ano agora tem 4 meses. O que pode acontecer ou não é muito relativo. Mas aí nós temos todo o ano de 2021,
Mas terminou 2021, nós temos 1 ano e 3 meses. Já começa a campanha, efetivamente já começa 1 ano antes. Então, a partir de janeiro, fevereiro de 2022, já começa a gritaria para a presidência da República. Porque esses movimentos que teve aí contra o governo agora foi muito fracos, né? Porque está num momento ainda de aceitação dele, né? Muito alta, né? Justamente, há uma inibição. Aí que preocupa. Porque a manifestação de 7 de setembro em São Paulo, na Avenida Paulista, contra o presidente, não enchia um ônibus. E uma faixa só, uma única faixa, fora o Bolsonaro. Então a gente percebe que eu estou assim, curioso para saber o que o caxiense vai fazer na próxima eleição. Eu estou assim, muito curioso. Acha que o Pepe se elege? Tem chance? Olha, eu fico preocupado com isso. Vamos falar sério, o Pepe foi um bom prefeito. Sim. Isso é uma coisa. Agora, depois ele foi para Brasília e, como se diz na minha terra, se enlotou. Se enlotou com o pessoal lá e ele, muitas vezes, olha o que o Pepe, o que um Fontana fala. Pô, Fontana, um cara inteligente. Olha o que eles, qual é a condução desse. O indefensável, isso que é triste. Né? Dá pena. Dá pena de uma pessoas de alto... Já saiu pesquisa em Caxias, não, né? Não, que eu saiba não. Mas Caxias está uma embolação do cão, né? Muita gente, né? Muita gente. E agora é normal fazer as coligações. Aqui em Farroupilha tinha 5. Sim. Não sei quantos vai ter. Acho que vai sobrar 4. Pô, mas é muito. É bastante. Bastante. Já está certo. Feltrin e Jonas, Glória e Darcy Leves, Catafesta e seu vice, do partido PSD, né? E agora falta definir Pedroso e seu vice. Esses são os 4 candidatos. Né? Esse é um erro da atual situação. Né? É um erro, assim, radical, na minha avaliação. Não sou cientista político, mas eu imagino que o erro maior seja Pedroso e Glória dividindo o mesmo espaço, que eles estavam abraçados até agora. Então, ou continua abraçado, ou o pessoal vai ficar meio desconfiado, né? Os debates vai ser muito importante, né? Como? Os debates vai ser muito importantes para esclarecer algumas dúvidas. O que eu penso, falei na última vez aqui, que esta atual administração tem muitas obras e muitos erros. Normal, como todas as outras. Obras e erros. Outras opções que poderiam ter sido tomadas, natural. E o desgaste de 8 anos, que é normal também. Desgaste de 8 anos, que é normal também. Agora, se souberem explorar isso de uma maneira bem clara, não precisa aumentar nada, sabe? Fazer uma coisa assim bem pontual. Nós fizemos isso dentro de um orçamento X, sabe? Bem tranquilo. Porque muitas vezes as administrações, a gente está careca de ver isso, eu bem mais que tu. Um pouco mais que já viu isso. Você é mais farroupilhense que eu, você chegou antes. Você vê, uma administração deixa um jardim e o outro vai pagar a conta. Agora, com a lei de responsabilidade, parece que mudou um pouquinho. Mesmo assim, tem os endividamentos normais. Tem os empréstimos. Não está surgindo, não deixou o governo com aumentos salariais para o outro pagar. Então, vamos dizer, existem sempre os meios para se burlar a lei. Então, mas eu acho que Farroupilha é uma sociedade madura. Eu vejo assim com muito bons olhos, eu vejo assim com muita tranquilidade a próxima eleição. Porque te digo assim, vamos admitir, eu tenho 3 candidatos. Eu não conheço o 4º candidato, mas 3 eu conheço bem, que podem fazer uma boa administração. 3, me parecem com condições bem semelhantes. Uns mais... digamos assim, trazer mais empresas, movimentar mais a economia, o outro mais na área social, porque se tu trouxer empresa e gerar mais impostos, tu tem condições, porque o imposto é uma coisa e o que as pessoas empregadas gastam é um aumento no orçamento do próprio município, que isso gera receita indiretamente. Me parece que a ideia de trazer mais empresas e o momento, de repente, seja propício para garimpar empresas de alguns setores que vão ficar deficitários. Nós estávamos olhando ainda em Ribeira, né, que a gente estava no fim de semana lá, quantos abriram enormes shoppings e alguns, uns 10% já estão fechados. Fechados. Aqui, quantas empresas estão fechando e outras que já fecharam? Então, há setores da economia que a pandemia está perdendo força.
Não sabe até quando, mas ela está perdendo força. O que acontece? A partir do momento que se descobre esses nichos de mercado e eles são ocupados, a economia começa a andar, começa a gerar isso. Então, o próximo prefeito já vai pegar uma farroupilha melhor do que está hoje. Sim. Melhor que está hoje. Porque eu acho que agora a tendência é a gente começar a desenvolver cada vez mais. Isso depende da visão de cada um. Um vai priorizar uma coisa, outro outra coisa. O que tu tem visto do desvio do Covidão? Essa é a maior tristeza, tu estar num país onde o esforço enorme que o ministro da Economia está fazendo, e vamos colocar a presidência da República, o país como um todo, porque nós estamos sendo representados por essas pessoas, fazendo um esforço muito grande para colocar dinheiro à disposição dos governadores, dos prefeitos, para encarar a pandemia, e 60% do valor destinado foi desviado, 60%. Muito triste, né? São 575 milhões que já está contabilizado que foi desvio. 7 governadores, inclusive o nosso. Para minha tristeza, eu tenho uma selfie que foi ele que bateu com o nosso governador e ele está envolvido. É muito triste. Né? Está em fase de investigação. Prefeituras, então, é um número enorme, que quando liberaram a exigência da licitação, aí abriram a porteira. E agora a Polícia Federal está em cima e está já em adiantada investigação para punir, para fazer devolver, para pegar os bens particulares. Todos os rigores da lei terão que ser aplicados nesse momento. Que bom, né? Ao menos isso está funcionando. Está na hora da Polícia Federal trabalhar. É isso aí. Nós precisamos. E com autonomia, né? Com autonomia total. PIB da Venezuela é um assunto local, né? Eu até anotei aqui, não estou rindo de outra coisa, não é para rir da Venezuela, porque dá pena um povo tão querido. Um país que até pouco tempo era um exemplo da América Latina pela força do petróleo, O que era há poucos anos atrás, mulheres muito bonitas na Venezuela, ganharam títulos mundiais, inclusive de beleza. Em 2012, 5,6 positivo o PIB da Venezuela. Em 2018, 19,6. Era negativo. Em 2018, 19,6 negativo o PIB da Venezuela. E agora, em 2019, 35% negativo. Imagina nós vamos ter um PIB negativo de 5,8. Já está ruim, né? Horrível. A gente que vinha tentando, porque nós tivemos negativo durante 4, 5 anos, agora por último, sempre negativo. Agora, 2019 deve ter dado 2 e alguma coisa. A gente imaginava 3 e alguma coisinha, fazendo festa aqui, vamos lá. É um crescimento bom já. Agora, 2020, se repetisse 3, até 2% já estava bom. A gente vem acostumado, não é como há 20, 30 anos atrás, que nosso PIB chegou a 10% ao ano. Era outra época, né, de desenvolvimento. Desenvolvimentista. Nos endividamos, pagamos muito juro por isso. E hoje, todos os governos têm seus erros, né, e acertos. Mas as obras ficaram. Né? As obras ficaram. Eu estava anotando, eu não sei onde é que eu coloquei, eu estava anotando o que aconteceu nos governos militares, a criação, falam tanto em ala social, tudo pelo social, os militares criaram o PIS, o COFINS, o FINS Social. Para que eram esses impostos? Para fazer um lastro para a assistência social. Isso criou-se o lastro do Fundo de Garantia, por exemplo, foi em 68 o Fundo de Garantia, de 68 para 69. E o pessoal começou a pegar esse dinheiro e emprestar com riscos, né? E o Fundo de Garantia tem ainda muito dinheiro estocado, muito dinheiro estocado no Fundo de Garantia, só que não atende todos os funcionários que foram demitidos, não vai atender. Não atende. Mas tem muito dinheiro ainda em estoque e agora está sendo lançado mão, nesse momento de pandemia, para que quem tem esse depósito possa ser retirado em partes. Inclusive hoje é terça, hoje
a fila dobrava a esquina, É. que é uma parte do fundo de garantia emergencial, que se chama, que chega até a população. Eu nunca fui a favor do fundo de garantia. Eu assinei porque eu assino, eu não ganho meu primeiro emprego. Sim, não Era tem. opcional, mas eu fui obrigado a assinar. Uhum. E eu também não entendia nada dessas coisas. Depois que eu passar do tempo que virei empregador, eu sempre dizia para o meu funcionário, se eu não deposito fundo de garantia, você faz uma poupança à tua vontade, e eu te pago todos os direitos trabalhistas, nós assinamos um contrato particular, se isso fosse possível, claro, mas eu sempre fazia essa simulação. Você ganha 2.000, eu vou te pagar 4. Tu vai viver bem, vai fazer uma aposentadoria, paga um seguro, certo? Paga um seguro, vai fazer a tua aposentadoria e tu tem um dinheiro disponível. É teu, tu vai administrar o teu dinheiro. Ah, mas o brasileiro não tem educação financeira? Claro que não. Nunca sobrou. Nunca sobrou. Mal Então, dá para o sustento. E eu brincando com a minha filha e o meu genro, esse final de semana estava lá com nós, e eu disse, eu não posso falar mal de ninguém porque não faço poupança, eu também nunca fiz poupança. Quando terminei de pagar meu carro, eu troquei, fiz financiamento próximo, melhor. Aí financiei minha casa direto com o cara que me vendeu. Quando terminei de pagar, depois de 5 anos, eu já fui comprar outra coisa. A minha poupança era o patrimônio. Era investimento. Era sempre investimento em patrimônio. Nunca me preocupei em ter... Agora, é claro, nessa idade, é hora de guardar alguma coisa monetária. Deixar disponível. Então, eu não posso dizer que é errado não fazer poupança. Numa época de inflação, a inflação me ajudava a pagar as minhas dívidas. Eu só quase me quebrei no plano real, porque aí não teve mais inflação. Muitos, muitos beneficiários e muitos se ralaram. E a gente estava acostumado com isso. Tu fez um estudo sobre as privatizações ali, o governo que privatizou 80 e criou 27 novas? Hoje, para quem não acompanha, nós temos 138 empresas estatais federais. E se contar entre as estaduais e municipais, nós temos mais de 400 empresas estatais. É muitos cargos e salários. É muita coisa. O Ministério da Economia, só no Ministério da Economia, são 31 empresas linkadas ao Ministério da Economia. Nós temos só o Banco do Brasil com 11 empresas. 50 diretores, só aí. Presidentes. É isso que eu ia chamar a atenção. Quanta gente tem nessas empresas? O Ministério das Minas e Energia, pasmem, 69 estatais linkada ao Ministério da Economia. E o Ministério da Agricultura, que é um ministério que realmente funciona, eu tinha anotado lá, mas, se eu não me engano, é 11. 7 ou 11. Os que mais funcionam não tem menos gente. É o que mais funciona e mais... Hoje o Ministério da Agricultura é um dos principais ministérios. Fora o da Economia, o da o desenvolvimento econômico. Esse ele depende diretamente do Tesouro. É direto ligado. Tem umas 7, 8 empresas estatais que são diretamente ligadas ao Tesouro Nacional. Ou seja, você passa dinheiro e deixa lá para eles. Que coisa boa, não sabe. É a mesma coisa, vamos fazer um comparativo. Numa administração passada, tinha a Secretaria da Educação, da Habitação. O orçamento da Secretaria da Habitação pagava apenas os funcionários. Não é diferente nessa administração, não? Será? Não tem essa informação. Com relação a esportes, turismo, tudo mal pagava os funcionários. O FHC criou 27 estatais. Criou. Privatizou? E privatizou 80. Aí dá para fazer todas as leituras. Eu ainda vou investigar quais que ele privatizou e o que isso rendeu e aquelas que ele criou, quais a importância que elas têm, a não ser cabida de emprego. Porque para mim, empresa estatal, salvo raríssimas exceções, é cabide de emprego. Com certeza. A Dilma criou só 13, o Lula criou só 26 empresas estatais. Compensação, os cargos, o salário... Nos últimos 10 anos, o Tesouro Nacional repassou 160 bilhões para as estatais, 160 bilhões nos últimos 10 anos. E aí você vai dizer o quê? Qual a importância de uma estatal do governo passar todo esse dinheiro? O FHC criou e privatizou. O Partido dos Trabalhadores foi contra tudo. Só que depois assumiu e não desmanchou o que a FHC fez. Devia ter desmanchado. Tem 17 empresas estatais em estudos para serem privatizadas. Agora eu te pergunto,
Estudar o quê? É visível para qualquer cidadão. Eu vou dar um exemplo de casa. A EGR, quando foi criada no governo do Tarso, eu era do Cored Serra, era tesoureiro. Tinha voto na diretoria. São 11 diretores no Cored. E eu fui o primeiro a falar contra. Porque todo mundo estava ali para aceitar. De repente sobrou uma beirada para ele. Tristíssimo. Eu era o Joãozinho Passo Certo. O que o Cored falava, eu normalmente era contra. Normalmente. Porque tinha uma outra visão. E fui voto vencido. O Cored Serra acabou se posicionando favorável à criação da EGR. Eu disse, gente, nós temos um DAIR. Aqueles senhores de cabeça branca, que estão lá não sei quantos anos, não sei fazendo o quê. E quando você vê DAIR, você lembra aquele 608 amarelo, com o cara jogando cimento e outro passando os pés em cima, para tapar os buraquinhos na estrada. E tem capatazia do DAIR por tudo. Então a gente percebe que o que falta para os governantes é ter a coragem. Chegar no Rio Grande do Sul, nós estamos numa situação calamitosa, nosso estado vem penando. Há muito, né? Não foi o Tarso Genro o único culpado. Não. Teve mais gente. A coisa veio acontecendo, piorando a cada ano. Nós temos gente aposentada ganhando 200 mil por mês. É muito triste. E foram acumulando e continua. Nós temos diretoria do Banrisul que ganhava 80, foi para 120, aí queria os 120, veio para um pouco menos. Eu não sei os números agora, mas um dia eu trouxe aqui. É tudo salário acima do mercado. Né? Totalmente acima do mercado. Diretoria de ex-políticos, maioria. O é de carreira, o é ex-político. Os conselhos todos para misturar. Loteados. Né? Se você olhar os tribunais de conta, que se paga muito bem, obrigado, tudo ex-político, aí sim, conselheiros ex-políticos. Te pergunto, como é que vota na prestação de conta do Sartori? Vamos falar o que já aconteceu. O Sartori tinha a prestação de conta do governo dele. Não vou dizer que o Sartori desviou o recurso, longe disso. Considero o Sartori um dos caras, um dos políticos mais honestos que eu conheço. Com certeza. Mas nunca teve nome envolvido. Como é que aquele cidadão postal, que vinha sempre me pedir voto ali, Alexandre Postal, como é que ele vai votar contra o Sartori? Que eles são irmãos siameses. E a vida toda foram. São do mesmo partido, sempre igual. E tem conselheiros dos governos anteriores que foram colocados. Eles vão ficar lá. É o nosso STF, né? É o nosso STF, exatamente. Se repete nos estados. Por que aquele pessoal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foram todos afastados, ficou um só? Lembra desse escândalo? Sim. Como é que um tribunal de contas de um estado pode ser todos os seus conselheiros afastados por irregularidade? Não tem cabimento. Então a gente fica pensando, mas que país nós estamos vivendo? Ainda mais no Rio de Janeiro, que lá começou o jeitinho brasileiro, né? Mas e a intervenção militar? Foi só para os fuzileiros? Os estão lá, todo mundo com fuzil nas costas. Durante a pandemia, os homens desfilando de fuzil nas costas. Quer dizer, o que veio fazer no Rio de Janeiro durante 6 meses, acredito? A Força de Segurança Nacional, comandada por um general de exército. Mas o STF não deixou nem fazer intervenção com helicópteros, né? Pois é, agora veio o coroamento de tudo. Então eu te pergunto, se você fosse carioca, o que você faria? Me mudaria, o que muita gente está fazendo, né? E eu iria morar nos fundos do Agudo. Sinair, vamos botar esperança nos jovens, estão mais atentos às... Eu atribuo isso, não sei se tu concorda comigo, é que o jovem perdeu um pouco a liberdade de ir e vir. Hoje o jovem vai para o shopping e vai para determinados locais onde ele tem uma relativa segurança. Isso está mobilizando eles a se inteirar mais da política? É a nossa esperança? Eu tenho muita esperança no jovem, eu pregava isso acho que há 10 anos. A Adriana Lins, que a gente conversou outro dia sobre ela, a Adriana Lins, minha amiga, jornalista, me acompanhou numa palestra na UX, na Universidade de Caxias, e eu falava para o pessoal da administração que a salvação do país seriam os jovens. E essa idade que eles estão em massa, vou dizer, em massa, para a faculdade, que organizassem em grupos e entrassem nos partidos, que era a salvação. E usassem as redes sociais, que há 10 anos ela estava começando a andar. Que eu tinha muita esperança no país através e depois das redes sociais. Nós temos um exemplo de um presidente que ganhou a eleição pelas redes sociais. Temos um exemplo já que me deixou feliz, não por ser o Bolsonaro.
mas porque eu imaginava que isso teria acontecido. O que é o jovem hoje? O jovem começou a se ligar que ele é um ser político. Ele não é mais um alienado. Ele tem que participar da política, de uma forma ou de outra. Ele começou, através das redes sociais, começou a trocar ideias um com o outro. Ele recebe o vídeo no caminhoneiro e ele vai ver, ou para gargalhar, ou para um pouquinho. A coisa está mudando. Ele assiste um vídeo de um administrador, ele vai analisar, ele vai pensar, ele vai é de curiosidade. E hoje tu tem esses meios que fazem com que o jovem não fique mais alheio, não fique mais distante do que está acontecendo no país. Porque ele começou a se dar conta que o futuro dele, se ele não participar, se ele não fizer alguma coisa, ele vai ser dominado. Por isso que está aí os Renan da vida e pelos drogados. Porque o drogado, o emaconhado, se chama lá no interior, esse já é um contingente. Agora você chega, olha para os nossos políticos, dá a impressão que são emaconhados. Porque as atitudes que eles estão tomando... Um outro fato que eu não mencionei, assim, eu acho que é um pouco também da facilidade de acesso à universidade. Sim. Isso porque hoje o mercado despeja muitos formados nas universidades e que o mercado não absorve. Então eles se revoltam com isso também, né? Dá a impressão, e eu acho que isso tem que ser mudado imediatamente. Por quê? Primeiro, a universidade pública é frequentada por alto clero, ou seja, gente do dinheiro. Fazem cursinhos e passam e vão para a universidade pública. Desvantagem com os trabalhadores. Os trabalhadores têm mais dificuldades no segundo grau e tal, eles se preparam para o vestibular. Raras exceções, Sim. Eles ficam para trás. Na pública é muito caro, na particular é muito caro, e na pública o rico tomou o lugar dele. Então o que precisa ser mudado imediatamente? Porque a gente vê essas manifestações das universidades públicas e a gente se assusta. O quê? Não é pobre que está fazendo isso. Não é. O pobre tem uma outra consciência. O pobre ele quer sair da condição de lá onde ele saiu e vir para o lugar ao sol. Conquistar o seu espaço e de repente voltar lá na sua comunidade como alguém que deu certo. Existe uma massa que quer isso. O grande problema, e que eu falo isso há 30 anos, é que nós brasileiros temos que oferecer ao nosso jovem as mesmas oportunidades que eu recebi. Não precisa mais do que isso. Eu recebi as oportunidades e me agarrei com unhas e dentes porque eu precisava delas. E entendia que era a única forma de não voltar para lá, onde o meu pai dizia, ou estuda e trabalha, ou vai rolar pedra nos pés. E rolar pedras nos pés não é bom. Você sai todo esfolado. Então, isso definitivamente, acho que o jovem começou a entender. Nós temos aqui amigos aqui dentro que têm esse entendimento. Eu tenho que me ligar, eu tenho que construir o meu patrimônio, que é do conhecimento. E o conhecimento está ao alcance de todos. Hoje mais do que antes. Não precisa muito dinheiro. Você tendo um celular e uma internet, o meu pai foi um autodidata, me deu conselho até o final da vida, e nunca foi na escola. E não tinha internet. O jornal dele funcionava. O jornal dele era andar a cavalo, eu levando boi e ouvindo os outros falar. Essa é a escola dele. E conheceu outras aldeias. Sim. E foi aprendendo. Exemplos. E prestando atenção. Então eu acho que essa gurizada largou um pouco dos videogames, das bobageiras, e está começando a entender que é aqui que ele vive e esse país tem que mudar para que ele viva melhor. Melhor do que está hoje. Já os Vem Pra Rua mostrava muito jovens, né? Isso aí já foi Os Black Bloc? Tinha mais jovens querendo mudar, né? Sim. Eu lembro, 2013, aqui em Farroupilha, participaram muitos jovens na passeata, que eu participei também. Eu acho que está mudando essa mentalidade do jovem ficar na frente do... Ainda bem, né? Ainda bem. Que tudo passa pela política. Isso tudo passa já temos política. Essa consciência. Pena que eles se reúnem ainda nos postos de combustível para usar o álcool e outras coisas. Muita gente faz isso. A partir do momento que você tem que reunir, sentar ao redor de uma mesa e pensar o futuro deles, todos eles, um na sua área, outro na outra área, que nós precisamos construir um país melhor, cada um fazendo sua parte, só. Cada um contribuindo com a sua maneira de pensar, para que o país, sua cidade primeiro, depois o Estado. Nós temos tanto fazer pelo nosso Estado. Não basta dizer, sirvam nossas façanhas. Serviram.
Agora nem nossas façanhas não servem mais. Já era. Muito bem, Sineir. Por hoje, Encerrou. Foi um prazer estar com vocês novamente. Meu abraço hoje vai para o Silvano, da fruteira Rio das Antas. Caso contrário, ele tira as maçãs do meu pacote. Um abraço, Silvano. muito bem. Encerramos mais um Cidade Aberta. Semana que vem tem mais Senair.